Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes a mais uma edição do Câmara Rio Debate, especial Notícia Preta. E eu sou a Thaís Bernardes. Hoje a gente vai falar sobre os heróis negros que foram apagados da história do país. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio 3 convidados. Eu começo as apresentações com o diretor e ator Del Garcês, que interpreta Luiz Gama no teatro. Seja muito bem-vindo, Del. Muitíssimo obrigado, Thaís. Também temos o prazer em conversar com Renato Nogueira, que é professor de filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador de filosofia africana. Seja muito bem-vindo, Nogueira. Obrigado, Thaís, pelo convite. E a nossa terceira convidada é a Mariana Maia, artista e educadora do Museu de História e Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB Rio. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada, é um prazer estar aqui. Hoje vamos reafirmar a história dos nossos heróis e heroínas negros e negras apagados e apagadas dos livros. A gente vai falar sobre esse tema que é, na verdade, um resgate da nossa memória, do nosso passado. Mas é, sobretudo, pensar no futuro, pensar nas próximas gerações. Vamos assistir uma reportagem sobre o tema. Toda história é dimensionada por quem a conta. O que contamos hoje sobre o passado é fruto de escolhas tomadas em contextos sociais, morais e políticos de uma época. E não é diferente quando o assunto são nossos heróis nacionais. Em sua maioria, heróis brancos e masculinos. A cor da pele de muitos brasileiros e brasileiras que mudaram os rumos do país foi e continua sendo um critério para sua ausência e apagamento da nossa história e cultura. Luiz Gama, poeta, jornalista e advogado, foi responsável pela libertação de muitos escravizados, ainda antes da escravidão ser abolida no Brasil. Nascido em 1830, foi escravizado e, no cativeiro, aprendeu a ler e escrever. Ativista da causa republicana e abolicionista, colaborou e escreveu para diversos jornais. Apesar do pleno exercício da advocacia e sua grande cultura jurídica, somente em 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil concedeu o título oficial de advogado a Luiz Gama. Em 2018, recebeu o título de patrono da abolição da escravidão no Brasil e teve seu nome inscrito no Livro dos Heróis da Pátria. Hoje, produções culturais como a peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, escrita e interpretada pelo ator Del Garcês, resgata e reafirma a sua história. Sou abolicionista sem reservas, sou cidadão, creio ter cumprido meu dever. Protagonista importante da história brasileira, embora muitas vezes invisibilizada, Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 14 de março de 1914. Depois de peregrinar com a mãe em busca de trabalho pelas cidades do interior paulista, chegou à capital do estado e se instalou na favela Canidé, de onde saía diariamente para trabalhar como catadora de papel e onde escreveu parte de seus diários. Escritora sensível e grandiosa, Carolina enveredou por vários gêneros literários, mas foram seus diários que lhe renderam seu livro de maior êxito comercial, Quarto de Despejo, sucesso editorial traduzido para 13 línguas. A história brasileira é repleta de grandes heroínas e heróis pretos. Em um país em que mais da metade da população é composta por negros ou mestiços, precisamos cada vez mais contar a nossa história. Del, a gente acabou de ver um VT sobre Luiz Gama. Você interpreta, há 7 anos esse personagem tão importante para nossa história, porém, muitas pessoas ainda não conhecem o Luiz Gama, Muitas pessoas negras não conhecem, quem dirá pessoas brancas. Como que vem sendo você interpretar o Luiz Gama ao longo desses 7 anos? E você percebe isso, que as pessoas elas estão aprendendo algo da nossa história que elas não imaginavam sobre uma figura tão importante? Exatamente. O brasileiro não conhece esses heróis e heroínas pretos e pretas, o que a gente fala aqui são os apagamentos, são os silenciamentos, Então, Luiz Gama foi mais um desses heróis brasileiros, negros,
invisibilizados, apagados. Eu me sinto assim cumprindo a minha missão enquanto cidadão, enquanto artista, porque eu sempre acredito que a arte, ela não somente tem um papel de entreter, de divertir, mas de trazer uma nova consciência, trazer ideias, ideologias necessárias, de temas necessários para serem discutidos, debatidos. E esse é um tema fundamental que a gente, né, precisa urgentemente sempre discutir, trazer à tona, que são esses apagamentos da nossa história, essa história mal contada ou não contada, né, que é o caso do Luiz Gama. Eu me sinto assim feliz, honrado. Eu dedico a minha vida à arte de interpretar. E junto a isso eu uno o útil ao agradável, que é exatamente ser um instrumento, né, enquanto artista, enquanto ator, de trazer à tona, recuperar a nossa história, a história do nosso povo preto, que é o caso da história de Luiz Gama, não somente a história dele, mas tudo que ele representa, a luta dele no sentido da liberdade, na abolição de pessoas escravizadas no Brasil, ele que é considerado pioneiro, né, digamos, do movimento negro, né, o maior intelectual da sua época negro, né, que transcendeu a qualquer conhecimento sobre o direito. Para mim é uma honra, um prazer, eu me sinto feliz. Eu digo que eu sempre vou fazer Luiz Gama a vida inteira, porque a luta dele é necessária, é permanente. E fazer arte também é fazer educação. Claro. Também é educar a população. A gente estava falando exatamente isso ainda há pouco, né? O artista, de uma forma geral, ele está educando, ele está informando. E no meu caso, que sou um ator, o ator também é um professor. Ele está ensinando através da sua arte, através da sua interpretação. E no caso desse personagem, Luiz Gama, a gente ensina o tempo inteiro. A gente ensina quem foi esse herói que foi apagado, que história é essa que não foi contada. Você ensina direito, você ensina história. Cidadania, democracia, porque o Luiz Gama lutava por isso também. A igualdade de direitos e a democracia vai muito por aí. Vai muito por aí. E falando dessas personalidades apagadas ao longo da história, que seja da história recente, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desses personagens recentes, né, que também sofrem esse processo de apagamento, a gente tem Carolina Maria de Jesus, né, Mariana? Que o Tom Farias tem um trabalho incrível, um livro incrível sobre essa mulher negra que também foi apagada e como diversas outras mulheres negras apagadas. Eu queria trazer esse lugar falando da Carolina, mas também de outras mulheres negras apagadas, né, ao longo da história. Então, lá no MUCAB, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, a gente tem uma exposição que tem como responsabilidade contar a história da vinda dos africanos e africanas para o Brasil, mas através dos seus protagonistas. Eu acho que Carolina, ela se torna ali com o seu livro, com o seu diário, protagonista da própria história. A história dela passa a pertencer a ela de fato quando ela transforma em palavras e traz isso para a gente. No MUCAB, a gente pensa na importância da representatividade para as futuras gerações, para as crianças, para os jovens que visitam o museu. Então, Carolina, uma mulher favelada, contar a história da favela, a história da pobreza é importantíssimo. Porque que história é essa que a gente quer estar lendo? Que história é essa que precisa ser contada? É a história de todos nós, brasileiros. Contar a história da fome no nosso país é contar a história do Brasil. A nossa história não está só na mão dos grandes guerreiros e líderes. A nossa história está na mão da população, do povo, que vive, sofre e luta nesse país. Então, o MUCAB, ele conta essa história de luta dos africanos e africanas que vieram para cá. A história nos livros muitas vezes foi contada só dando o viés do sofrimento, é claro. A história da escravidão é uma grande história de violência, mas também é uma história de resistência. E aí, Mariana, eu tenho uma outra pergunta que, na verdade, é quem conta a nossa história? Né? Você falou muito sobre contar história, mas quem conta a nossa história? Né? E a gente vê cada vez mais, você percebe isso, um processo dos nossos autores negros também estarem sendo cada vez mais lidos, porque não é que agora eles estão escrevendo. A gente sempre escreveu, né? A gente sempre produziu, eu sempre falo isso. Agora tá aparecendo, tipo, no meu caso, sou jornalista, tenho um jornal antirracista, agora tem vários, não.
Sempre teve. Começou com o Homem de Cor em 1833. A imprensa negra, ela sempre existiu. Talvez agora você esteja vendo alguns veículos, mas eu sou fruto daquilo que plantaram lá atrás. E você vê também isso quando a gente fala de autores negros? Sim, no Mucabe a gente também dá muito foco nos artistas. Há formas diferentes de se contar uma história. Mas uma história não se conta somente com um livro. Se conta com uma peça de teatro, com artes visuais, se conta através da oralidade, através de um griot. Então, essas várias formas, cores, símbolos também pertencem a essa contação de história sobre o Brasil, sobre esse Brasil que a gente quer ver, que é a nossa face. É mais da metade da população desse país. E aí, falando, né, desses nossos autores e dessas pessoas que hoje estão escrevendo a história, a gente tem aqui, eu estou muito feliz em ter o professor Nogueira com a gente, que é um desses autores, né, que bom que as pessoas estão lendo cada vez mais e se interessando cada vez mais pelos nossos assuntos e pelas nossas pautas, que não são só nossos, porque é de todo, né, de todos e todas. E tem um outro apagamento que o senhor também traz muito nos seus estudos, professor, que é o apagamento não somente dos personagens e das personagens históricas, mas da narrativa e dos lugares e dos fatos históricos, né? Muitas vezes contado nesse olhar eurocêntrico, essa perspectiva eurocêntrica, e o senhor tem justamente esse trabalho de decolonização do pensamento. Se eu posso dizer isso, não sei se eu posso. Thaís, à vontade para dizer que o pensamento tem que ser descolonizado, né? Tem que pensar de modo pós-decolonial, contracolonial, que são formas de a gente resistir a uma história única, né? Como diz Chimamanda Adichie. E quando a gente pensa em história do Brasil, tem alguns elementos muito curiosos, né? Você comentando a respeito de fatos históricos, como o 13 de maio. O 13 de maio, muitas vezes, vem à nossa memória, nossa lembrança, da Lei Áurea. Só que o 13 de maio original, ele ocorreu revolta de Carrancas, uma revolta de pessoas escravizadas que ocorreu na comarca de Carranca, que região centro-sul de Minas. Em 1833, pessoas escravizadas que tomaram fazendas, né, que de modo autônomo foram ali reivindicar seus direitos e que também tinham ali uma leitura política do momento, queriam se unir aos povos indígenas, os caramurus, para poder criar uma nova forma de gestão do espaço. Então, o 13 de maio ele é simbólico da imaginação política da população negra escravizada do século XIX, que, liderada por Ventura Mina, queria instituir uma nova forma de gestão do espaço. E aí é retratada só como uma história de violência e que acaba sendo eclipsada, né? A gente acaba ouvindo muito mais o 13 de maio de 55 anos mais tarde, porque foi a Lei Áurea. Só que uma das hipóteses que eu tenho trabalhado com meus estudos, com os alunos na universidade, com estudantes, é justamente de que foi uma artimanha da elite brasileira que não queria que aquele 13 de maio de 33 fosse uma data de inspiração, de forma de resistir à escravização e à violência colonial. Então, por isso, quando se assina o 13 de maio de 88, porque poderia ter assinado no dia 14, dia 12, o 13 de maio de 33 continuaria, né, sendo lembrado como uma data de resistência da população escravizada, que era um grande exemplo para todos os escravizados no Brasil naquele momento histórico, né? E a gente vê um reflexo, professor, desse apagamento dos fatos históricos, dos autores históricos, na forma como hoje, dentro e fora da academia, a gente tem uma percepção de um todo, das nossas lutas, porque muitas vezes a gente achou que tudo foi dado pra gente, né? Tiraram da gente a possibilidade de entender que a gente conquistou, o nosso povo conquistou muita coisa e lutou para ter muitas coisas. Hoje, a gente vê esse reflexo desse apagamento, da gente não saber de onde a gente veio, no lugar da gente, muitas vezes, não saber para onde a gente vai, justamente porque retiraram essa noção de onde a gente veio. Porque, assim, para saber para onde nós vamos, né, é importante saber de onde nós viemos. Tem uma ideia, né, um conceito, né, da África global, entender assim, a África não só como continente, mas a África entendida como toda a construção, toda a cosmopercepção, a atmosfera africana fora do próprio continente. Então, a gente vai falar em África global. Quando a gente fala em África global, um dos princípios que aparece hoje até em camisetas é que a ancestralidade é o futuro, que o futuro é ancestral.
que isso quer dizer? Que a gente vai pensar a partir de uma circularidade. Então, tanto que as culturas africanas, elas são muito menos pontos da geométrica, de falar em uma figura geométrica que pudesse traduzir essa atmosfera cultural. É muito mais o círculo que uma reta, né, do que uma linha que separa um lado do outro. Então, por isso que a gente pode falar em roda de capoeira, né, em roda de samba. Mesmo no Brasil, os povos indígenas, né, tem também a roda, um elemento importante, a roda de candomblé, porque a roda ela tá dizendo alguma coisa para a gente, que as coisas vão e voltam, que a gente está numa dinâmica de realização. Ou seja, a gente reconhecer um pouco do que nós fomos significa que a gente é um acúmulo desse processo. É como a gente, né? Nós não somos a criança que fomos, mas essa infância ela está presente em cada um de nós. Nossas alegrias, nossos desafios, a gente traz isso também. Então, do ponto de vista da cultura da África global, está algo muito importante que é a compreensão da nossa história, né, do início, porque é o início, meio e início. As coisas continuam, né, do pensamento quilombista, ele vai falar justamente isso. Não tem início, meio e fim, né? As histórias continuam, porque tem uma outra coisa interessante no contexto da África global, que é uma capacidade de conversar com muitos seres, com todas as pessoas, com todas as categorias. Isso é um dos princípios que era muito presente no continente inteiro, que é uma xenofilia, é a capacidade de lidar com o estrangeiro, a capacidade de fazer uma interlocução com outros grupos, com outras comunidades. Então, essa inspiração que é de matriz africana, dessa motriz da África global, ela está presente nessa necessidade de uma história no Brasil, da gente poder recontar muitas histórias. Então, eu aproveito o programa, né, muito importante na Notícia Preta, para falar sobre isso, né? Quando a gente fala do 13 de maio, lembrem do 13 de maio de 33, mais do que do de 88, porque esse é o original. No século XIX. Então, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua esse e outros assuntos aqui no Câmara Rio Debate. Até já! Estamos de volta com Câmara Rio Debate especial Notícia Preta, hoje falando sobre heróis e heroínas negros e negras apagados e apagadas da história do Brasil. Vamos assistir agora a fala do historiador Jorge Santana sobre o assunto. A história do Brasil durante muitos séculos foi construída por membros da elite política e econômica, tanto portugueses como depois também membros da corte e da elite republicana, tanto econômica como política, que tinha como propósito construir uma história de grandes heróis brasileiros, todos eles brancos, membros da elite, e que foram proprietários de escravizados indígenas, como também de escravizados africanos. Essa história não condiz com a verdade, porque ela fazia parte de uma história oficial do Brasil, de uma história oficial da branquitude, que tinha como princípio exaltar os homens brancos como grandes atores históricos da história brasileira. O que não é verdade. Por exemplo, na independência do Brasil, só é louvada a figura do Dom Pedro I e esquecem da figura da Maria Filipa, uma negra baiana que lutou pela independência do Brasil e conseguiu abater 40 navios portugueses. Na abolição, foi construída uma história fictícia de que a princesa Isabel foi a única responsável pela abolição da escravidão, apagando figuras históricas como Luiz Gama, como José do Patrocínio e muitos outros abolicionistas negros. Então a história oficial é uma história fictícia que pega alguns fatos reais e vende como verdade, excluindo a grande parte da população negra, pobre, indígena, que teve ações históricas importantes ao longo desses 500 anos de conquista do que nós chamamos hoje de Brasil. E aí eu volto com você, Mariana, nisso que o professor Jorge traz sobre essa história fictícia. É uma história fictícia que a gente aprende na escola, você é uma educadora. A gente sabe que tem legalmente, né, a Lei 10.639, que precisa ser aplicada nas escolas e muitas vezes não é. Como que a gente pode contar para os nossos mais novos uma história não fictícia? Então, nós temos a Lei 10.639, porém, a lei precisa ser aplicada. E aí existe uma série de dificuldades que os educadores encontram na aplicação dessa lei.
não só nas formações universitárias, que muitas vezes não abrangem essa parte, essas outras histórias que são necessárias serem contadas. Então, muitas vezes o educador vem mal preparado para a sala de aula. Existe também as questões do racismo. Muitas vezes o educador quer fazer um trabalho relacionado à lei, mas ele encontra racismo vindo das direções, vindo de colegas, de pais de alunos. Então, é difícil ainda aplicar a lei 10.639 por diversas dificuldades, mas a gente tem muitos professores muito corajosos e muito fortes tentando isso diariamente em sala de aula, porque as questões raciais são para serem discutidas diariamente. Muitas vezes na escola quer se localizar num momento, às vezes em novembro. Novembro é um mês importantíssimo e a gente adora novembro, mas essa história é para ser contada o ano inteiro. É para estar no currículo, né, do primeiro ao último bimestre. E, às vezes, as pessoas querem fazer coisas mais folclorizadas, não entendem a complexidade desse tema. As relações em sala de aula entre um professor e um aluno, as relações de trabalho de um professor, também passam pelas questões raciais. É uma questão que define o Brasil, né? A escravidão foi uma grande cicatriz que a gente não pode esquecê-la e a gente tem que conversar sobre ela o tempo todo, porque isso faz parte do que nós somos hoje. E falando sobre educação, né, a geração de conteúdo, pensadores negros, a gente vê que hoje em dia tem muitos autores e autoras negros e negras, pessoas que estão trabalhando dentro da academia e que atualmente passam também por esse processo de, né, a gente não sabe quem são essas pessoas, a gente não, elas não têm uma visibilidade. E eu queria ouvir de você, professor, a gente tem grandes nomes hoje, né, o senhor que é professor de filosofia africana, né, dentro da academia, assim, algo que eu, na minha pequena percepção de uma mulher de 37 anos, quando eu estava na faculdade há 20 anos, eu fiz comunicação. Eu não lembro muito de ter tido contato com a filosofia africana e hoje a gente tem grandes nomes como o senhor, também tem a Catiúcia Ribeiro, que estuda isso, entre outros nomes. A gente tem grandes autores também, negros e negras, a gente tem Conceição Evaristo. Então, como que é essa relação dos autores e autoras e filósofos negros e negras dentro da academia? O senhor percebe que esse apagamento ele é cada vez menor? Como que isso se dá? Então, a gente pode falar no campo da filosofia, no campo que é um campo talvez bem específico, à medida que nas humanidades a área de filosofia é uma daquelas que menos se debruça a partir de um repertório mais intercultural, então muito mais marcada pelo eurocentrismo, inclusive a tese que a filosofia, a hipótese, teria nascido na Grécia, né? Não teria filosofia em outro lugar na antiguidade. Publiquei um texto em 2011 falando sobre isso. Depois, em 2014, ficou pronta. Em 2015, o lançamento do livro pela Palas, o Ensino de Filosofia, Lei 10.639, especificamente a respeito disso. Então, hoje tem uma agenda na universidade em que esse debate é feito de modo mais franco, que se considera que tem uma disputa mesmo de narrativa em torno de uma invisibilidade sobre filosofia, produção filosófica africana anterior à produção grega. A gente tem textos anteriores e esses textos eram desconsiderados, não apareciam. Hoje esses nomes como Amenemope, Orunmilá, Ptahhotep, nomes africanos, né, personagens históricos africanos que escreveram, que produziram filosofia, isso tem chegado um pouco mais facilmente. Mas, sem dúvida alguma, a gente tem muito a ser feito, né? Muito a ser feito nessa divulgação. Então, tem muitos nomes, né? Falou da Catiúcia Ribeiro, que tem um trabalho de divulgação incrível, né? Tem divulgado muito, feito trabalhos em rede social, em TV. Isso é maravilhoso, o trabalho que ela tem feito. E tem outras pessoas que têm pesquisado, então lembro aqui, posso esquecer alguém, né? O Anderson Flor Nascimento, o Eduardo da UFBA, tem uma turma, a Dilbênia Freire Machado, lembrei agora, o Tiago Dantas, né? O Eduardo Oliveira, que eu já falei. Então, tem pessoas que têm feito estudo de filosofia africana, né? O Duarte Odará, o Duarte fez um trabalho bacana na UERJ. Então, tem muitas pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho. E no campo da literatura, Conceição Evaristo é uma gigante, né? Tem, entre outras, Eliane Alves Cruz. Então, tem muita gente, né? Incrível, né? O Torturado, né? Que é uma obra, né, premiada, né? A gente, né, deixar aqui o público, né?
Vieira maravilhoso, né? Do Itamar, né? Algo, né? Itamar Vieira maravilhoso. Então a gente tem muitos trabalhos sendo feitos. Ana Maria Gonçalves, Defeito de Cor, a Maria é incrível, né? A Maria é incrível, hoje, né? É um trabalho fundamental falar. Adoro Ana Maria, pessoa queridíssima, né? Que conhece assim, poxa, o seu trabalho também enquanto escritor, né? Nosso negro. Maravilhoso. Eu tenho uns trabalhos de ensaios também, né? Fiz alguns ensaios em que eu tento trazer como é que o repertório africano pode ajudar a gente a ter uma interpretação. Exatamente. Uma coisa que talvez seja interessante nessa provocação é quando a gente fala em visão de mundo, por exemplo, que é uma nomenclatura aristotélica, né? O Aristóteles fala que a visão era a melhor forma de alcançar o conhecimento. Na cultura africana, por exemplo, o povo iorubá, a gente pode falar muito menos de cosmovisão e falar muito mais de uma cosmopercepção, mas como um cosmopaladar, porque a gente perceberia a realidade da natureza através do sabor, dos sabores. Então, e tem culturas que são cosmoolfativas, outras cosmoauditivas, pensando pelos sons. Então, isso tem uma diferença. E aí né? inclui a palavra, né? O poder da palavra, que é o caso do Luiz Gama. Luiz Gama é alfabetizado, aprende a ler e escrever, e ele compreende que a palavra, através da oratória, ele pode ser um instrumento de liberdade, de abolição, de igualdade, de justiça, de direitos iguais. Sim, é maravilhoso, o Gama é um grande personagem. Para entender artistas negros, né, você precisa entender uma outra estética, que não é a estética eurocentrada. Então, isso faz todo sentido nesse sentido de você olhar um trabalho afro-brasileiro, afro-referenciado e passear por outras filosofias, por outras estéticas, que não aquelas eurocentradas. Né? Sabe o que eu pensei aqui? Rosana Paulino, por favor, Rosana Paulino, que esse é Ana Paulino, os que artistas contemporâneos têm feito muito a revisão da história através de seus trabalhos, né? A gente tem um trabalho, por exemplo, da Val Pires lá no museu, que ela pega as ganhadeiras e aí diz dessa luta delas, mesmo no meio da escravidão, pela liberdade de si mesmos e de outras pessoas. Pessoas, às vezes, individuais do povo, também fazendo as suas lutas internas, né? E minando a escravidão de diversas formas. E aí a gente une tudo isso aqui, né? Educação, arte, tudo isso são formas de a gente não esquecer de onde a gente veio e para onde a gente vai, porque não existe fim, é sempre o início e o meio. E recuperar a história, recuperar heróis e heroínas. Falando dessa recuperação do nosso povo preto, lembro de Maria Firmina, nossa primeira romancista negra lá do Maranhão, há não muito tempo descoberta, a Esperança Garcia, a primeira advogada negra brasileira descoberta lá no Piauí, tem o Manuel Congo aqui, que foi um líder revolucionário aqui do Rio de Janeiro, tem o Negro Cosme, que foi o líder da balaiada lá no Maranhão, e que essas pessoas não são faladas, não são conhecidas até hoje. Vou aproveitar e fazer, então, até falar de um livro importante, chamado Uma Nova História, feita de histórias, né, organizado pela Djamila Ribeiro, pela Lisandra Almeida, Maurício Rocha, e eu participo num dos capítulos e muitos autores aqui, e que vai de muitos personagens que não são falados, né, mencionados. Então tem desde José Zelino da Costa, tem João Cândido Ferreira, Dona Joana de Andrade, Mãe Pulquéria de Oxóssi, Eduardo Ribeiro, então muitos personagens, Dona Joana de Andrade Pereira, por exemplo, que são personagens históricos que tiveram feitos muito significativos para que o Brasil se tornasse o que ele é. Né? O Ventura Mina, que é o capítulo qual eu escrevo, né? Que é esse personagem que é uma grande referência da Revolta de Carrancas. Então, é isso, né, que você trouxe aqui, Manuel Congo, falou desses nomes. Isso foi fundamental para uma história diversificada que a gente compreenda que é a sociedade brasileira. Só complementando, desculpe, professor, a importância da execução de fato efetiva mesmo da Lei 10.639, que foi reformulada, né? Ficou para 11.645, né? Incluindo, né, não somente a história afro-brasileira, dos africanos, a importância deles, mas também dos indígenas brasileiros, uma obrigatoriedade no ensino nas nossas escolas e que, infelizmente, na sua plenitude, jamais ela é cumprida, essa lei. Agora, um detalhe, né? Eu, na universidade, trabalho justamente no curso de educação, né? Na área de educação. O que eu tenho ministrado, né, nos últimos anos, agora, é História e Cultura dos Povos Indígenas, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, para os cursos de pedagogia e outros cursos de licenciatura que fazem disciplina comigo. Então, além da formação em filosofia que eu dou, tem dado essas disciplinas, que é pensar os conteúdos. E minha provocação é, vamos montar planos de aula em que você vai incluir, ao longo do ano, num bimestre inteiro, os conteúdos de história e cultura africana, afro-brasileira e povos indígenas.
Então, tenho feito isso, né? São 2 disciplinas diferentes, né? E cada uma, trabalho um dia com uma, outro dia com a outra, né? São dias pela especificidade do tema, né? Eu sempre falo que não tem como a gente falar sobre a luta antirracista, a gente não falar também sobre a luta dos povos originários, dos indígenas, né? Não tem como a gente desassociar. Pessoal, o nosso programa está chegando ao fim, vou pedir as considerações finais de cada um. Eu poderia ficar aqui horas tendo aula. Quando eu vi esse time aqui, eu falei, como que eu vou entrevistar essas pessoas que eu admiro tanto? Então, eu estou muito feliz, agradeço aqui a cada um. Del, por favor, as suas considerações finais. A gente só tem que agradecer o convite, é importante trazer esse debate, é necessário, como eu falo, a luta de Luiz Gama, de todos os nossos movimentos negros, de Luiz Gama e todos os abolicionistas, essa luta continua, porque a pele preta sempre há, entre aspas, suspeita. As balas perdidas no Rio de Janeiro, em especial, pega onde? Esses corpos pretos. Então, esse debate é fundamental, é necessário, é permanente. Muito obrigado por nos chamar aqui e obrigado à TV Câmara. Parabéns aí pelo programa. Obrigada, Del. Professor Nogueira. Então, agradecer por essa oportunidade de trocar essa ideia, conversar sobre isso. E, assim, a gente só pode consolidar a democracia se enfrentar o racismo. Então, para as pessoas que têm a aspiração à democracia, que querem uma sociedade que a gente tem os direitos garantidos, os direitos fundamentais, a gente tem que enfrentar o racismo, não tem jeito. É a única forma, porque enfrentar o racismo é bom para todo mundo. Essa é a questão. Mariana Maia, muito obrigada. Agradeço o convite. Aproveito para convidar todos a conhecerem o Mucabe, na Gamboa. Vários desses nomes ditos hoje nomeiam as salas do Mucabe e são transformados em imagens através da arte. Então, fica o convite. Visitem o Mucabe. Pessoal, muito obrigada a cada um de vocês. Foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto tão importante aqui e também com você aí que está em casa, que está assistindo a gente online. Agradeço a presença de todos, todas e todas. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Tchau, tchau.